Supercast. Seja muito bem-vindo ao nosso Supercast. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero falar com você que ainda não conhece a Supermédica. A Supermédica está no mercado há mais de 7 anos, distribuindo saúde para todo o Brasil. Nós atendemos hospitais, clínicas veterinárias, clínicas odontológicas, laboratórios, ou seja, tudo o que você precisa, nós temos. São mais de 14 mil itens hospitalares em nosso estoque. Lembrando que o Supercast tem o objetivo de trazer assuntos não só relacionados à saúde, mas também que são pertinentes à sociedade em geral. Bom, agora chegou a hora de apresentar os nossos convidados. É uma honra receber nosso diretor e CEO, Aguinaldo Chagas. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, né, diretor? Finalmente a gente conseguiu trazer o Aguinaldo. E o nosso deputado, Cairo Salim, seja muito bem-vindo também ao nosso estúdio. Hoje nós não temos um tema central, porque a gente vai debater... Vamos bater papo, exatamente. Vamos falar da vida desses grandes homens, né, que estão aqui hoje, grandes empresários. E primeiro, diretor, apresente-se. Quem é o diretor Aguinaldo Chagas? Quem é o Aguinaldo Chagas? Como que nasceu a nossa Gramed Brasil? Cumprimentar aqui o nosso ilustre deputado, Cairo Salim, homem abençoado, deputado atuante aqui do nosso estado, homem que tem trabalhado em prol da melhoria do nosso estado. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Supercast. Muito obrigado. Bom dia para a Isa. Bom dia. Que está aqui sempre apresentando o nosso Supercast. Isso mesmo. E para todos aqueles que vão estar nos escutando posteriormente, né, Isa? Com certeza. Na internet, nossos seguidores. Sim. Vai viralizar, viu? Vai bombar, sem dúvida. Vou falar um pouco da nossa empresa, quem é a Supermédica, né? A Supermédica nasceu no ano de 2014. Ela começou a seu faturamento em 2015, então completou agora 7 anos de vida. 7 anos. Então é um bebê grande, que eu costumo dizer. E da Supermédica foram surgindo outras empresas, né? Surgiu a Anápolis Indústria, a Goiás Logística, a Gramed Brasil Participações, e a gente fundou a holding, que é a Gramed Participações, para tomar conta de todas essas outras empresas, né? Que no total são 7 empresas que fazem parte do guarda-chuva da holding Gramed. E estamos aí buscando cada dia mais, né, atingir uma performance e levar produtos hospitalares com qualidade a todo o Brasil. E hoje a nossa fábrica Anápolis Indústria também, né, está produzindo produtos hospitalares. Sim. E entre esses produtos, né, agora o Theo estava conversando agora há pouco com o deputado, a máscara, né, que está nativa novamente aí, então voltou a aquecer as vendas das máscaras. E nós estamos aí com mais de 300 colaboradores. Enquanto uns choram, outros vendem o lenço. Né? Literalmente. Exatamente. E a gente tem que estar preparado para as oportunidades que surgem, né? Além de gerar as oportunidades, a gente tem que aproveitar todas as que surgem. E hoje o grupo já está com mais de 300 colaboradores e atingindo os 27 confederações do nosso país. Nós estamos em todas as partes do Brasil, onde tem cidades que a gente atua que tem que andar 2 dias de balsas para chegar até a cidade. Então, a Supermédica hoje está... o grupo está em todos os cantos do Brasil. Exatamente. E logo vamos estar no exterior também. Estamos trabalhando para isso. Sem dúvidas. Deputado, o senhor começou bem cedo, né, nesse ramo político. Conta um pouquinho para a gente sua história. Comecei cedo, mas onde todo mundo deveria começar. Com 16 anos eu me filiei a um partido político. Com 12 anos eu já sabia o que eu queria. Eu acho que um dos grandes segredos do sucesso, Isa, pessoal que está nos acompanhando aí, que vai ver esse podcast depois, o Aguinaldo também sabe muito bem disso. Um dos pilares do sucesso é você saber o que você quer, aonde você quer chegar. Então, quando o jovem ele está perdido, quando ele não consegue encontrar um caminho, isso dificulta demais o caminho do sucesso dele. Sim. Mesmo que seja assim, não, eu quero fazer docinho de leite ninho. Pronto, você já tem um alvo, você já tem uma meta, você tem que comprar o leite ninho, ou qualquer outro leite, e comprar os ingredientes, começar a fazer esse doce e sair para vender.
Então, mesmo que seja um grande empresário como Aguinaldo, ou um político como eu, ou qualquer tipo de empreendimento, você precisa definir metas, né? Pedir direção a Deus e ter ali os seus objetivos. Então, com 12 anos eu já sabia o que eu queria. Com 16 anos eu dei o primeiro passo, que é tirar o título de eleitor e filiar um partido político. Me filiei, então, ao PMDB, hoje chama MDB. Né? E comecei ali minha trajetória. Fui presidente do PMDB Jovem de Goiânia, depois do Estado de Goiás, depois vice-presidente nacional do PMDB. Concomitantemente a isso, o Íris Rezende foi um grande líder político de Goiás, né? Quem assistir e não o conhecer, Sim. Íris Rezende foi vereador, prefeito de Goiânia por 4 vezes, foi ministro, foi governador, foi senador, enfim. Em 2004, ele prefeito de Goiânia e eu me aproximei dele e fui seu secretário municipal de políticas para a juventude. Na verdade, quando ele já estava deixando o mandato, ele me colocou nesse cargo. E, para mim, foi um momento importante quando eu atingi ali o primeiro escalão da gestão pública municipal. E comecei a candidatar a vereador com 20 anos. Com 18 anos, que é quando a gente pode candidatar, Aguinaldo, quando eu fiz 18 anos, não era um ano eleitoral, então eu tive que esperar mais 2 anos, já ansioso ali para ser candidato logo a primeira vez. Fui a primeira vez com 20 anos, fui muito mal votado, tive 349 votos. Pra você ter ideia, naquela época eu precisaria de mais ou menos 2.000 votos para ser eleito. Eu tive 349, então eu fiquei longe. 349, o senhor já foi bem, hein? Pior? Concordo. 349 amigos, né? 18 anos. Concordo. Não foi só a família que votou. Não foi. E aí, dali para frente, eu nunca mais parei. Sempre focado no meu objetivo e colocando metas. E eu já disputei 7 eleições. Essa foi minha 7ª eleição, agora em outubro de 2022. Em todas as eleições, eu pelo menos dobro a minha votação. Todas elas. Então, o Senhor Deus tem sido generoso conosco, e a população também, acreditando no nosso projeto, e a gente adquirindo cada dia mais credibilidade, né, e procurando aprender, corrigir os erros, amadurecer, ter mais humildade também para entender as críticas e conseguir trazer soluções para os problemas da população. Porque a população, muitas vezes, ela é muito ácida com o político. Se ela terminou com o namorado, a culpa é do político. Se ela perdeu o emprego, a culpa é do político. Se ela não conseguiu comprar o carro que ela quer, é do político. Se o pai dela morreu, a culpa é do político. Então, tudo é culpa nossa. As mensagens que chegam para nós são sempre de ataque. Praticamente todas, né? Então, você tem que ter muita paciência, resiliência, altruísmo para entender o momento do país e saber filtrar aquilo tudo para a gente conseguir atingir o bem comum, né? Porque quem está na política, ele precisa ter uma visão, que é querer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Não pensar em si. Ele tem que pensar no coletivo. Eu acho que é isso que alinha muito também o propósito de vocês dois, né? E eu acho interessante, Isa, o que o deputado Cário disse aqui agora sobre metas, né? Então, para um sonho sem metas, ele é só um sonho. Então, as metas, elas têm que ser claras e alcançáveis. Sim. Então, se você tem um sonho, tem um objetivo, precisa se traçar uma meta para alcançar aquele sonho. Senão, ele vai ser só um sonho. Então, eu lembro disso quando eu comecei nesse segmento, né, há 23 anos atrás. Então, já tem uma longa caminhada na área hospitalar. Eu comecei como separador de pedido no almoxarifado de uma distribuidora. E ali dentro eu vislumbrei a oportunidade de crescimento. Seria uma das funções mais simples ali da empresa. Mais simples de dentro de uma distribuidora hoje, né? Seria a porta de entrada. Então, ali eu tive capacidade de conhecimento, busca de conhecimento. Quantos anos ainda? Eu estava completando 18 anos. 18 anos. Eu morava no interior. Eu vim para cá sozinho, entrei nessa distribuidora e comecei a galgar a minha carreira ali dentro. Só que, assim,
em algum momento eu vislumbrei que vendas era o melhor caminho para alcançar meus objetivos mais rápido. Então, o que eu fiz? Fui buscar conhecimento e aprender sobre vendas dentro do segmento hospitalar, o que precisava. Então, o que precisava ali? Eu precisava conhecer dos produtos hospitalares, dos medicamentos. E eu precisava fazer curso, na época que tinha que passar pelo televendas primeiro, para depois ir para a externa. Lá funcionava assim nessa distribuidora. Então, o que eu fiz? Eu pegava as bulas dos medicamentos, levava para casa e ia estudar à noite, para aprender sobre os medicamentos. Não ficou rico à toa, não. Camarada que lê bula de remédio. E ali eu sabia tudo. Como que era a composição, a caixa, embarque. Então, eu passei a aprender não só do medicamento, mas do material hospitalar também. Então, isso era uma parte que precisava para ser um televendas, para depois ser um vendedor externo. Então, eu tracei minha meta. Então, eu vou estudar sobre o medicamento. Pegava minha bike na hora do almoço, eu ia para o Senac fazer curso de digitação e computação, porque para ir para o televendas precisava. Então, eu fazia isso na hora do meu almoço. Então, eu levava ali meia hora para chegar lá no Senac, fazia lá 1 hora de curso e voltava para trabalhar. O que era o sonho na cabeça desse Aguinaldo? Trabalhava lá no... Naquele momento inicial, não era ser empresário. Naquele momento era ser um vendedor de sucesso dentro daquela empresa. Então, essa foi minha primeira meta. Então, alcancei ela com menos de 1 ano de empresa, eu alcancei essa meta. Passei pelo televendas, fui para vendas externa, retornei, fiquei assim, 10 anos trabalhando nesse segmento em outras empresas, né? Saí dessa empresa que eu trabalhei 3 anos, depois fui para uma outra, fiquei 10 anos nela. E eu já estou aqui como empresário, já completei mais de 8 anos como empresário. Nesse decorrer dessa caminhada, dessa empresa que eu fiquei 10 anos, eu tracei outra meta. Aí essa meta era ser empresário. Então, ali Deus falou comigo que eu seria um empresário e eu coloquei aquilo no meu coração. Então, quando completou 6 anos de empresa, nessa empresa que eu trabalhei, como vendedor, né? Deus falou comigo e eu comecei a buscar um nome para a minha empresa. Então, buscava, escrevia, tinha um caderno, ficava anotando. E um dos nomes que surgiu foi Supermédica. Caramba. E aí ficou lá anotado esse nome, Supermédica. Só que assim, Isso eu saí lá na cidade de Goiás? Não, já estava aqui. Em Goiânia. Isso. Saí dessa empresa depois de 10 anos, se passaram 4 anos, já tinha o nome da empresa, mas o que eu precisava para ter essa empresa? Você tinha na sua cabeça? Na minha cabeça, estava toda pronta. Eu precisava de quê? De um CNPJ, precisava de grana, de um espaço e precisava de um sócio. Precisava de Porque tudo. por mais... eu tinha quase tudo. Só tinha o nome e a vontade. Eu já tinha o nome e a vontade. Então, eu resolvi pedir desligamento daquela empresa depois de 10 anos. Tinha um status lá dentro, ganhava super bem. Então, era assim, foi uma loucura. Fui taxado até de louco de fazer aquilo naquele momento. Mas saí. Eu também fui taxado. Saí sem ter o sócio, sem ter o capital suficiente. Meus amigos falavam assim, desculpa te cortar, quem que você pensa que você é, rapaz? Você não vai ser vereador nunca. É isso. Você não é filho de político. Exato. Você não tem tradição. É o meu caso. Eu ouvi muito isso. Você nunca teve um empresário na sua família. Como você vai ser empresário? E eu saí daquela empresa assim, sem ter o sócio, sem ter a grana suficiente, só com o CNPJ. Porque eu tinha uma representação, então eu tinha um CNPJ. Foi fundado em 2004. Saí de lá e fui procurar esse sócio. E não encontrei esse sócio. Eita, meu Deus. Não tinha... As pessoas que queriam entrar, queriam mais era... Tipo assim, aventureiros que queria fazer as coisas rápido demais. E não funciona assim. A gente sabe que isso não funciona dessa forma. Tive que voltar a trabalhar em uma outra distribuidora. Foi bastante frustrante. Passo para trás. Tive que dar um passo para trás. Porque vou ter que amadurecer alguma coisa aqui. Alguma coisa Deus está querendo me ensinar. E foi bom. Eu voltei para uma empresa menor, bem pequena. Pude ajudar aquela empresa a crescer durante aquele ano. E me preparar mais no sentido de que... Como eu já estava com isso formado dentro do meu coração, falei, agora eu vou aprender o que é necessário numa empresa pequena. Quais são os gargalos, quais são os gaps, o que eu tenho que aprender, o que eu posso errar, o que eu não posso errar. E assim eu fiz. Aprendi bastante ali reaprendi, né, coisas que eu já sabia, mas que não estava praticando mais, voltei a praticar. E nesse intervalo surgiu a oportunidade de uma sociedade. Saí de lá e fui para essa empresa como sócio.
Essa sociedade durou em torno de 1 ano e 3 meses. A gente cresceu bastante nesse 1 ano e 3 meses. Rápido, hein? Sim, mas não usamos o nome Supermédica. A empresa já existia, já tinha um CNPJ, já tinha um local. E assim, a gente alavancou aquela empresa. Uhum. E 1 ano e 3 meses não deu certo a sociedade, separamos por motivos N, né? Cada um quis seguir o seu caminho. E foi quando eu vim para cá, para o Jardim América, reformar um dos prédios nossos aqui hoje. Eu e meu irmão, só nós dois. E aí sim, pegamos o CNPJ nosso, o meu CNPJ de representação e transformei em comércio, onde eu usei o nome Supermédica. Então eu falo, quando Deus faz as coisas, é muito perfeito. Então não tem... Se Ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. A gente precisa ter isso no coração, ter fé e crer. Então, a Supermédica surgiu Quando disso você aqui. teve que dar o passo atrás, isso é importante, né? Para quem está almejando aí sucesso na carreira, você já tinha o discernimento espiritual que Deus estava te preparando mais, que não era o momento? A priori, como eu estava com aquela vontade, eu já havia esperado ali 4 anos, né, para aquele nome acontecer, Supermédica, já tinha um nome, tinha tudo, tinha a vontade. Quando eu dei aquele passo para trás, naquele primeiro momento eu dei uma baqueada. Eu senti, assim, a pressão, né? Falei, poxa, saí para montar meu negócio, será se eu fiz besteira? Mas depois não, depois eu criei, eu voltei àquela promessa que Deus tinha feito para mim e falei, não, se Ele prometeu, vai cumprir. Então eu vou continuar fazendo aqui o meu melhor, com o que eu tenho nesse momento, e com certeza, em algum momento, todas as coisas vão contribuir para mim, para aquilo acontecer. E eu tenho esse versículo na minha vida, Cairo. Todo e qualquer momento, pode ser o momento mais tribuloso da minha vida. Eu olho para ele e falo assim, todas as coisas contribuem para o meu bem. Porque o Senhor me ama. Isso é forte. Então, isso é muito forte, né? Todas as vezes que aconteceu caos nos nossos negócios, porque assim, não é fácil. Empreender no Brasil é algo surreal. Né? Você não luta só com o concorrente, é com o sistema, é com o governo, é com mão de obra, sim, todas as coisas não colaboram para a gente prevalecer no mercado. Mas, assim, é gratificante. Porque com esforço e com Deus na frente, as coisas vêm acontecendo. Posso fazer uma ponte aqui também para a minha história? Claro. Isa, porque eu falei no início aqui, né, em todas as votações eu fui dobrando. Crescendo. E parece que isso é fácil e que foi lindo, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, de 349 eu pulei para 725, perdi de novo. Então foi a segunda derrota. Foi investimento de sonho, de tempo, de recurso financeiro, o desgaste mental. Eu até brinquei contigo uma vez. E fiquei longe também da eleição, da vitória. Eu brinquei contigo assim, que eu já tinha votado 2 vezes no senhor para deputado. Se o senhor não ganhar agora, eu não vou votar mais, não. E o senhor foi eleito, tá né? Vendo? Foi. Você tinha votado para deputado e vereador. Isso. Para vereador e para deputado. E nas duas, em uma eu não fui eleito, mas na de deputado foi. Eu fui eleito. Então, o caminho para chegar ao sucesso, ele é muito complicado, né? Então, as barreiras vão aparecer, as pedras no caminho vão aparecer. Sem dúvidas. E muito importante esse versículo que o Aguinaldo falou, né? Que todas as coisas cooperam. Porque, às vezes, um problema ali com um funcionário, uma dificuldade com um sócio, um problema de desgaste com a população, por exemplo, Deus está te preparando mais. Está te mostrando como é que você vai lidar com a pressão, com a dificuldade, com a falta de dinheiro, com a falta de recursos, com a falta de popularidade. Isso tudo vai te forjando um empresário melhor, um político melhor. Né? Eu acho que entra muito nessa questão que o Aguinaldo falou, né, do flow que ele teve em aprender os processos para construir a empresa, né? Sim. Hoje ele sabe o que cada departamento faz porque ele participou daquele momento. E é nesse assunto que eu também, falando de fé, né, de Deus, que é os princípios básicos, né, de ambos, como que vocês aliam essa vida profissional com a fé? Vai lá, primeiro, apóstolo. Então, o primeiro passo, Isa, é você entender que não tem como você desvincular o Aguinaldo empresário do Aguinaldo cristão.
primeiro passo que as pessoas precisam aprender a fazer é querer deixar, tipo, agora aqui eu estou tratando com meus colaboradores, eu sou o Aguinaldo empresário. Aqui eu estou tratando com a minha vida pessoal, então eu sou o Aguinaldo cristão. Não pode haver essa separação, a gente tem que entender que a gente é uma pessoa só. Sim. Então eu vou lidar como empresário com os princípios cristãos, que é o que a gente faz aqui nas nossas empresas. É levar para as pessoas e mostrar para elas que com Deus nós somos mais fortes, com Deus eu posso ir mais longe. Submetendo a Deus, eu vou conseguir submeter aos homens. Então, esse entendimento, essa clareza, e é interessante porque muitos empresários me chamam no direct, até me perguntando como que a gente faz isso. Porque aqui a gente faz, Cairo, todo mês, acho que você já teve aqui participando de um, né? Já. A gente faz um culto de gratidão todo início de mês. E aí a gente para a empresa totalmente, tanto aqui quanto nas outras empresas, a gente para a empresa, para a produção, para tudo, não recebe nada, não faz nada. Aquele momento é o momento da gente parar para ouvir a palavra e para agradecer pelo mês que passou e pelo mês que vai vir. Então, esse entendimento é que facilita lidar com os negócios, né? Ter clareza disso faz com que eu trate isso com muita naturalidade. E o empresário que não tem a visão espiritual pensa, nossa, ele deixa de ganhar dinheiro, né? Ele está parando a produção. Mas é nesse momento que ele e os funcionários buscam paz, buscam revelação divina, né? A palavra de Deus fala que o Senhor Deus faz para os dele enquanto dormem. Então, às vezes, enquanto o Aguinaldo está dormindo, a bênção está vindo. Exato. Exatamente. Então, quando você para uma empresa para adorar a Deus, Deus reconhece isso. Isso é tão Há um mover no mundo espiritual. O favor de Deus te alcança. Isso é tão Se sério. você não acredita em Deus, meu amigo, acredite. Porque faça o teste. É verdade. E eu quero até estimular as pessoas que estão nos ouvindo a fazer esse teste de verdade. Sim. Nós estamos no meio de uma transição de governo, né, federal, e as coisas estão assim muito Tempos sombrios. sombrias, caóticas, né? Os negócios, a gente está vendo aí grandes players demitindo 11 mil, 10 mil, 15 mil colaboradores. Por quê? Pela incerteza que o nosso país está vivendo. E aí, essa semana, estava fechamento de mês, né? Ontem foi o fechamento do nosso mês de vendas. E durante essa semana, a nossa venda estava muito baixa. A gente tinha vendido pouco mesmo, comparando com o que a gente vem faturando. O nosso faturamento deu uma queda assim bem expressiva mesmo. E aí eu estava em casa, orando no meu quarto, falei, Deus, me surpreende esse mês, me dá uma bênção especial, nos dá um faturamento maior do que o mês passado. E aí, durante essa semana, chegou um empenho bem robusto, que fez com que a nossa venda alavancasse e ultrapassasse as vendas do mês passado. Amém. E detalhe, ele ainda me achou um convênio onde a empresa vai economizar milhares de reais para faturar aquele empenho. Então, ou seja, não foi feito só o que eu pedi. Deus sempre nos surpreende, Ele sempre vai além daquilo que a gente pede para Ele. Então, a Bíblia fala que a gente tem que pedir e pedir que Ele vai nos dar. E a gente não recebe porque não pedimos. E quando pedimos, pedimos errado. O que significa isso, Isa? Ricardo? Significa que, às vezes, a gente pede as coisas para Deus com um fim apenas para meu bem-estar, para o meu uso, vaidade, para o meu ego, para a vaidade. Mas para que eu pedi para Deus um faturamento, para Ele me dar um faturamento surreal, me surpreender com algo sobrenatural? Porque eu tenho 300 colaboradores e eu não quero desligar ninguém. Falei, pai, eu não quero desligar ninguém, eu não posso. São 300 famílias, me ajuda nesse momento, né, tenebroso que nós estamos vivendo. Por quê? Não foi para o meu bem, né, para o meu ego, foi para um bem coletivo. Outra, são tantas obras sociais que a gente ajuda, pai. Se a gente cai isso aqui, como é que eu vou fazer? Então, me ajuda. Então, assim, sempre que a gente pedir algo para Deus, conecta isso com o reino e com a sua justiça. A justiça é Cristo, o reino é tudo que pertence ao reino de Cristo.
Então, se eu peço a Deus nesse sentido, todas as coisas vão ser feitas, porque o Senhor quer que a gente tenha esse entendimento. Sim. Perfeito. Amém. Cairo, dentro da política, como enfrentar também esses desafios em posicionar, né, a fé mesmo, no que você acredita? Como que funciona esse meio também para a gente poder entender melhor? Primeiro, eu acho que o político, e também o empresário, ele tem que ter a consciência de que tudo é Deus que faz. Então, eu dependo absolutamente dele, né? Sem ele, a minha voz não tem credibilidade, as pessoas não vão ser convencidas, os meus projetos não serão aprovados. Então, eu dependo dele para tudo. Então, sabendo disso, eu começo o meu trabalho, mesmo com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, que são muitas, né? Mas Deus usa. Ele usa justamente os incapacitados, os que não se acham tão bons assim. Porque os que são muito bons não precisam de Deus, né? Eu preciso de Deus. A minha votação é milagre de Deus. Eu estava pedindo 30 mil votos, eu tive 40.359. Então, Além do que você pediu. 30, 35 mil, eu orava assim, né? E Deus me deu mais de 40. Amém. Então, tem Deus nisso, sim. Agora, o posicionamento do político cristão vai além disso, porque a gente vive um momento no país e no mundo em que as pautas de defesa do pensamento cristão, elas precisam ser levantadas. Hoje a gente precisa falar sobre o óbvio. Por exemplo, defender a família. Tem coisa mais óbvia do que isso? Quem que não gosta de família, meu Deus do céu? Sim. Quem que não gosta de ter um pai e uma mãe que se relacionam bem, uma casa organizada e limpa, que tem um almocinho de domingo te esperando? Isso não é fantasia de Hollywood. Isso pode acontecer. Isso deve acontecer. Isso tem que ser o padrão. Porque Deus fez assim. Né? Mas hoje isso virou a exceção. Infelizmente. Então, esse é um ponto que eu defendo. Então, eu falo sobre isso na tribuna, nos meus vídeos. Eu defendo um posicionamento de defesa dos princípios cristãos, judaico-cristãos da família. Eu combato, por exemplo, ideologia de gênero, que é uma coisa polêmica, que acontece hoje em escolas, que acontece hoje em creches. O que é ideologia de gênero? É o professor vir com seus pensamentos e as suas vivências de adulto, com as suas opções sexuais e de vida, e querer impor aquilo na cabeça da criança, sendo que a nossa Constituição garante que a educação sexual tem que vir da família. Então, essa é uma pauta para ser dedicada e trabalhada em casa, não na escola. Mas isso hoje acontece, então também é um ponto que eu venho colocando ali. Aí nós podemos avançar aqui. Aborto, sou contra o aborto. Legalização de drogas, eu sou contra. Então, nós estamos vivendo um momento que pode ser que o próximo governo, o governo que foi eleito, vai defender pautas totalmente contrárias àquelas que eu defendo. Então, pode ser que eu tenha que ter um posicionamento mais forte ainda. Então, hoje, o cristão na política, ele tem que se posicionar com firmeza, defendendo com clareza esses pontos. Mesmo que na vida pessoal ele seja falho. Mesmo que ele saiba que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que uma pessoa, por exemplo, que está com alguma prática dessas que eu digo que são contra a minha fé. Pelo contrário, eu sou igual a ele. Nós somos irmãos, né? E enquanto sociedade, nós somos cidadãos. Todos nós pagamos impostos, temos direitos e deveres. Mas é necessário haver da nossa parte um posicionamento firme na defesa daquilo que a gente acredita. Então, fé e política, nesse momento, eles estão mais juntos do que muita gente acredita ou queria que estivesse. Show. Deputado, eu quero pegar um gancho aqui de algo que você falou, que eu acho que tenho certeza que é muito importante as pessoas que vão nos ouvir posteriormente entender um segredo, né, de receber as coisas de Deus, é você não chegar diante dele com mérito, com justiça própria.
Ah, mas eu fiz os melhores cursos, eu sou o cara mais estudado, sou o cara mais preparado, eu tenho faculdade de Harvard, eu falo 5 línguas, eu sou especialista nisso, fiz curso tal. Quando você chega diante de Deus com esses méritos todos, aí você fala, mas o Aguinaldo não tem faculdade. Ele sequer fez uma faculdade. Como cara que veio ele lá tá de Goiás Velho. Veio de Goiás Velho. Quem Vem que é de São Goiás Paulo. Velho? Eu sou de São Paulo. Sou do Rio de Janeiro. Tem 5 faculdades. E ele chega diante de Deus com esse senso de justiça própria, achando que ele é o melhor e que ele é o bom, ele não recebe da graça de Deus. Por que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Eu recebo algo que eu não mereço. Então, quando eu chego diante de Deus, eu não chego cheio de justiça própria. Quando eu vou pedir algo para Ele, eu sei que eu não mereço. Porém, eu sei que Ele é bom e que Ele é gracioso. E Ele dá realmente para aqueles que reconhecem que não são bons, né? Como o senhor disse agora, né? O senhor reconhece isso dentro da sua caminhada política, que o senhor tem suas falhas, assim como eu tenho as minhas falhas, né? Pessoal, a gente quer saber mais quem é o Cairo, quem é o Aguinaldo, é só andar perto. Você vai ver que eu tenho defeitos e falhas, como homem, como pessoa, como empresário. Mas nós não levamos isso para Deus. A gente leva para Deus é que a gente precisa dele. Então, quando eu reconheço isso, aí a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família. Então, é nesse sentido que nós temos nos achegado a Deus. E é interessante os nossos seguidores aí que estão nos acompanhando no podcast também tirar a sua conclusão, que é o seguinte: então se eu não tiver Deus eu não vou ter sucesso. Não, tem gente que consegue ter sucesso sim com a força do braço. Sim. Tá cheio de deputado que não acredita em Deus, cheio de empresário rico que tem sucesso empresarial, foi na força do braço. Nós escolhemos depender de Deus. Sim. E acreditar a Deus o nosso sucesso. E também os momentos difíceis a gente caminha com o Senhor. Então, isso é uma escolha que você precisa fazer. Eu acho muito mais fácil, muito mais gostoso e muito mais prazeroso você transitar nessa jornada da vida tendo um grande parceiro que é o Criador do Universo. Sem dúvidas. Transformando vidas através do empreendedorismo e você através do meio político. Como vocês interpretam essa fala, que inclusive está lá na bio do Aguinaldo? Isso, exatamente. Ele é que vai ter que falar. Não sou exatamente. Utilizar os recursos e os meios que a gente tem, não só para, tipo, como quem está interno e quem está externo, né? Porque através do empreendedorismo, eu tenho ouvido muito dentro dos nossos negócios, Caio, principalmente depois que a gente começou a fazer nossos cultos aqui mensais, é que pessoas estavam afastadas do caminho do Senhor, pessoas que não ouviam mais a voz de Deus, pessoas que não acreditavam em Deus. E em alguns eventos, a gente já teve até um dos eventos que a gente fez de convendas nosso, eu ouvi uma colaboradora dizer algo assim: só pode ser Deus. E ela era muito crítica a essas coisas de Deus. Ela não cria em Deus. Ela era ateu. E ao ouvir, assim, dentro da empresa, a maneira que a gente lida com as coisas, a maneira que a gente fala... E eu não fico aqui pregando para as pessoas, não, cara. A Isa está aqui, ela faz parte do nosso grupo e ela sabe disso. Eu não fico ali na cabeça do colaborador falando, você tem que crer em Cristo, você tem que... Não. Não. Apóstolo Paulo diz assim que nós somos uma carta lida. O que é uma carta lida? As pessoas olham para você e vai te ler. Então, tem que ter congruência no que você fala, no que você faz. Então, se eu falo que eu creio em Deus e que Ele está na minha vida, que Ele faz parte dos negócios e que é através dEle que a gente empreende, que é através dEle que a gente transforma as vidas, porque não sou eu que transformo, né? A gente coloca isso lá, mas quem transforma é Cristo. Sim. E eu, como testemunha de Cristo aqui na Terra, né, eu procuro me espelhar nele para que as pessoas vejam Cristo na minha vida. Então, através do empreendedorismo, é vivência. É todos os dias eu viver Cristo, sem ter que abrir a boca para ficar falando para as pessoas que só Cristo salva, só Cristo tem o poder de te levar para o céu. Então, as pessoas vão sendo transformadas com a convivência.
ali vivendo com você, com seus negócios, entender. Por isso que é importante o empresário cristão não ter vergonha e não ser um agente 007, que às vezes ele é cristão, mas nem os colaboradores sabem que ele é cristão. Exatamente. Então, assim, quando você leva isso para dentro das suas empresas, os resultados vão acontecendo. Você vai vendo as pessoas sendo transformadas. E aquelas que às vezes não passam a crer em Cristo, mas você vê elas, de certa forma, sendo transformadas. Sim. Mudando a forma de tratar o colega. Né? A gente tem aqui um clube que chama Clube do Milhão, né? No departamento de vendas. E aí eu achei interessante, né? Uma moça, ela chegou nesse clube mês passado e toda vez que chega nesse clube, a empresa presenteia, além com a bonificação do ganho, dá um presente físico para essa pessoa. E ao receber, e ela vendo já tudo isso que está acontecendo na vida de outras colegas que já estão no clube, ela vê, não, recebe um presente. Toda vez que entra no clube, recebe um presente. Ela comprou um presente para a assistente dela. Uhum. Então, ou seja, a transformação vai acontecendo práticas, né? Dentro do negócio, porque as pessoas vão vivendo Exatamente. aquilo e vão sendo transformadas. Me lembrou até um episódio, Arthur, você vai lembrar também. Teve uma colaboradora que alcançou uma meta e ganhou uma televisão. E ela sabia que uma das colegas não tinha televisão em casa. Isso me emocionou demais, assim. Na mesma hora, ela falou, essa televisão não é minha, porque Deus tocou no meu coração em dar para Tainara. Então, assim, foi algo transformador e de muita inspiração. Então, isso mostra muito essa questão que a gente trabalha muito aqui, né? Que é mostrar que Deus está presente em todos os momentos. E para você ver como é que é as coisas, pegando isso aqui, Isa, ela abriu mão de um prêmio em prol de uma colega. E aí nós ficamos sabendo o que é que ela tinha necessidade na sua casa. E nós fomos lá e presenteamos ela com aquilo que ela estava necessária. Então, ou seja, o coração dela parecendo a porta abriu da mão. esperança. Essa empresa. Desse jeito. Então, ela ficou assim, deslumbrada, porque ela abriu mão de coração mesmo. Ninguém pediu nada para ela fazer aquilo. Ela abriu mão daquele prêmio para ajudar uma colega e ela recebeu o que ela precisava. Aí. Ela não precisava de uma TV, ela precisava de outro bem. De Outra outro coisa. bem. Então, assim, é isso. A transformação é isso. Sim, eu também acredito muito. Na política a gente está para também realizar o sonho das pessoas, né? Muitas vezes não de forma individual, mas de forma coletiva. Hoje pela manhã, antes de vir aqui, eu estava visitando uma escola municipal em Aparecida de Goiânia. Então tá ali no coração da diretora um sonho, no coração da coordenadora um sonho. Onde era para ser uma quadra é um barranco. As crianças fazem educação física num quintal horroroso, sem estrutura nenhuma, na beira de um córrego, com o muro caindo nos pedaços. Então, o que eu tenho que fazer enquanto uma pessoa que que tem o poder, muitas vezes, de resolver o problema? Então, eu preciso, primeiro, denunciar. Acionar o secretário de educação, acionar o prefeito da cidade. Mas não só criticar, tentar solucionar o problema. Mobilizar meus colegas deputados estaduais, federais. Vamos ver o recurso público que existe. O dinheiro existe. Precisa ser direcionado para essa demanda. Então, fazendo isso, eu vou estar cumprindo o meu papel. Sim. Social, coletivo, político e também cristão. Então, te dando um exemplo aqui de como é que a gente faz. Como é que é a frase mesmo que ele usa na bio? Transformando vidas através do empreendedorismo. Então, a gente transforma vidas na política através da atitude de enfrentar os problemas, denunciá-los e propor soluções. Porque só mostrar o problema é fácil, né? A gente precisa também propor solução. Isso é verdade. Ou por que a administração pública não consegue resolver aquilo? Por que o ponto de ônibus tem que ser ruim? Por que o terminal de ônibus não é ali um local para empreendedores, por exemplo, estarem vendendo seus produtos, a população ser bem tratada e querer deixar o carro em casa? Vou usar um exemplo aqui do transporte coletivo. Sim. Quem que usa ônibus em Goiânia? Quem não tem dinheiro para comprar uma Honda Bis. Ponto. Quem tem carro não anda de ônibus. Está todo errado. No mundo inteiro não é assim. Em Nova York, as pessoas andam de metrô. Não é porque elas precisam. A BMW dela está em casa. Uhum. Mas é porque o metrô funciona, é pontual,
é prático, é limpo, é organizado. Por que eu vou de carro? É muito mais fácil eu ir de metrô. Então, a lógica do sistema, né, ela é outra. Então, a gente precisa ir mudando essas lógicas para que os serviços públicos sejam de qualidade e a população queira. Sim, ótimo. Puxando esse gancho, Cairo, que você falou que sempre você defende, né, a geração de empregos, e que desde cedo também já se interessou em ajudar quem gera e movimenta a economia no Estado. Eu lembro que no dia da entrega da medalha de honra ao mérito Aguinaldo, você usou uma palavra muito interessante, que as ações sociais que o Aguinaldo fazia era de muita importância e de forma sigilosa. Foi por isso que você... Discreta, né? Isso, discreta. Foi por isso que você sugeriu o nome do Aguinaldo para ganhar a medalha de honra ao mérito? Porque primeiro, ele tem uma história linda de vida, né? Um empresário que, além de jovem, muito atuante, ele já contou aí o tanto de empresa que ele tem, mas isso é só o começo. Deus vai levar ele muito mais longe. Sem dúvidas. Eu não tenho dúvidas Eu quero estar disso. junto, se Deus quiser. Mas ele não perdeu o coração. Porque o poder político ou o poder financeiro no mundo dos negócios, ele envaidece. E o coração do homem é enganoso. Eu não posso achar que, porque eu sou deputado, eu sou melhor do que as outras pessoas, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. E eu vejo que o Aguinaldo, eu não conhecia ele pobre quando ele começou a vida, mas quem conhece ele agora, e conversa com ele 10 minutos, ou convive com ele, igual eu tenho a grata oportunidade de conviver, a gente percebe que ele é um homem de um coração gigantesco, que ajuda as pessoas. Não é que ele é um bobão, longe de ser um bobão, mas ele é alguém que investe na obra de Deus. Sim. Ele é alguém que investe no social. Então, ele tem sensibilidade para aplicar também recursos naquilo que vai fazer um bem coletivo, não um bem só para ele. E ele já entendeu que isso abre portas também no mundo espiritual. Então, quanto mais ele faz, mais abençoado ele é. Show. Né? É muito melhor, vou deixar uma palavra aqui que o pastor Aloysio me ensinou, é muito melhor dar do que receber. Só dá quem tem. Exato. E essa é a grande lição da vida. Só dá quem tem. Então, você tem que agradecer de você estar na posição de dar a esmola. É muito melhor a sua posição, mas eu vou dar R$50 para ele. Pois é porque você tem. Amém. Como foi para você, Aguinaldo, receber a medalha de honra ao mérito? Não, deixa eu falar mais. Então, aquilo foi uma singela homenagem para reconhecer realmente, né, enquanto autoridade estadual, a importância que homens como ele, que muitas vezes estão, entre aspas, anônimos, fazendo bem aí, e a sociedade não sabe, o poder público não sabe, porque ele, na verdade, é um grande colaborador do governo. Porque ele está fazendo aquilo que era obrigação do governo fazer. Quem tem, muitas vezes, que matar a fome das pessoas é o governo. Sim. Ele poderia simplesmente falar, meu cara, eu pago imposto, se vira e resolve esse problema. Né? Então, além de pagar o imposto, ele ainda vai lá e dá um exemplo aqui, né? Vai lá e mata a fome de quem está precisando. Sim. Então, merece ser homenageado. Show. Bem, ser homenageado é muito bom, né? Ainda mais vindo de um amigo que sabe que a gente tem trabalhado. E como ele disse, né, nós fazemos as coisas sem falar, né? Sem ficar falando o que a gente faz. E por mais que a gente tente não mostrar isso, né? Tenta ser o mais discreto possível, até porque é um ensino bíblico também, Isa, que fica aí para todos, né? Que quando a gente faz com uma mão, Deus fala que com a outra a gente não deve saber. Então, por quê? Porque o nosso reconhecimento, o nosso mérito maior, ele vem do céu, ele vem do Senhor. Mas, assim, a gente receber isso aqui terreno, eu vejo também a mão de Deus, né? Colocando pessoas amigas e que está aí vendo o nosso trabalho, vendo que a gente está fazendo bem para a sociedade e nos leva lá. Então, meu coração ficou emocionado, gratificante. Agradecer mais uma vez aqui o nosso deputado por estar reconhecidos para nós. Foi muito bom. E isso vai para todos, para a empresa, né, que faz parte disso. Sim. Eu tenho como bandeira e como princípio, Isa, com muita clareza, né, defender quem gera emprego e renda. Porque o empresário no país, ele é
não é que ele é muito mal visto, mas as atitudes do governo são de atrapalhar quem quer empreender. É uma loucura isso, mas isso acontece. Então, você quer abrir uma empresa? Quero. Não, eu vou pôr um monte de empecilho aqui para você não conseguir. Na hora que você conseguir abrir, eu vou tentar de todo jeito fazer com que você feche. Por quê? Não sei. Exato. Então, essa é a lógica governamental do país. É uma cultura esquerdista contrária ao lucro, contrária à riqueza, contrária à prosperidade. Mas poucos políticos conseguem entender isso e alimentam a burocracia, né? Ou burocracia, que, na verdade, ela existe só para atrapalhar. Se o governo funcionasse como as empresas, a gente estaria bem melhor. Então, Concordo. eu tenho que, mais que obrigação que defender, lutar e defender homens e mulheres que empreendem, que geram emprego, que movimentam a economia. Porque são eles que sustentam a máquina pública. Show. Ainda falando sobre essas ações sociais, Instituto Carmen. Tenho certeza que acelera o coração do Aguinaldo, porque Sim. remete a uma pessoa muito especial para você, né, Exato. Aguinaldo? Puder falar um pouquinho para a gente Sim. sobre? Inclusive, depois pedi os meninos para colocar ele aí, né? Que é um Vamos, instituto que com certeza vai estar aqui. a logomarca ficou linda, né? sensacional. Explica aí o Instituto Carmen. Então, o Instituto Carmen, Cairo, ele vem para a gente apoiar as obras sociais que nós já fazemos, só que agora a gente vai utilizar o Instituto Carmen para direcionar isso, para não ficar só aqui, né? Para que ele possa abranger outros lugares, outros estados, outras pessoas, e ter pessoas também que possam vir colaborar com esse instituto. É claro que ele nasce... Tem muita gente que quer ajudar e não sabe como. Exato. Isso. Então, ele nasce de uma forma singela, por enquanto, mas a gente tem projetos bem grandiosos para ele. Então, o Instituto Carmen é a homenagem à minha mãe, né? Que, apesar dela não se chamar Carmen, mas ela tinha um sobrenome Carmo, que é o meu sobrenome, e aí a família apelidou ela de Carmen e assim ficou. Ah, sim. Tá vendo? Então, Falei que tinha um lado tia especial. Carmen, era Carmen, mãe Carmen. Então, minha mãe, assim, ela era a pessoa que era a expressão do amor aqui na Terra. E muito do que eu sou hoje, eu devo a ela. Né? Esse coração grande de fazer o bem, de querer ajudar as pessoas, de amar o próximo, de ser altruísta, veio dela. Que ela era essa pessoa. Uma pessoa que realmente, eu digo para todo mundo, ela é a expressão do amor aqui na Terra. Ela é uma pessoa doadora, é uma pessoa que fazia o bem para as pessoas. Eu costumo dizer assim, que às vezes a gente estava com raiva, né? Até entre irmãos, às vezes brigava e tal. E aí a gente ia chegar nela para falar do irmão. Você saía de lá assim, não, mãe, realmente, ele é uma pessoa boa, eu amo ele mesmo. Então, assim, ela não deixava você ficar com ira no coração. Então, onde você chegava ali com pessoa conselheira, amiga, amável. Então, esse instituto nasce em homenagem a ela, que para mim é a expressão do amor aqui na Terra. Eu creio que nós vamos fazer muitas obras sociais. Nós já começamos, né, Isa? Sim. Está pronto agora, o contrato social dela ficou pronto, a logomarca está tudo pronto. Então, agora nós vamos começar a fazer as nossas ações sociais. Conte comigo. Por ela. Vamos e aí, junto. com certeza, nós vamos precisar da sua ajuda para que a gente possa alcançar mais pessoas, mais gente, né? E fica também aqui o convite para aqueles que quiserem, né, vir fazer parte desse projeto. Sim. Uns dias você já abre o Instagram. Isso. Carmen. Vamos abrir. Vamos abrir o Instagram. Abrir, sim. Então, nós vamos fazer obras sociais. Tem que abrir hoje, porque eu falei aqui, você já registra. Não, pode Isso. deixar. Já vamos cuidar disso aí. Eu creio que já está praticamente pronto também, né, Isa? Estava tudo organizado. Sim. Então é isso, o Instituto Carmen, ele enche meus olhos. 2023, É muito amor por ele. Promete. Interessante, porque assim, quando a gente propõe algo no coração e a gente coloca, eu tenho um hábito, que é um caderno de oração. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu anoto nesse caderno. O Instituto Carmen, ele deve ter uns 2 anos que ele está lá nesse caderno de oração. Então, toda vez que eu estou orando, eu estou folheando ele ali, eu estou agradecendo. Obrigado, Pai, por esse instituto que vai ajudar muitas pessoas e tal. Então, agora ele chegou o momento dele brilhar. Então, isso me alegra muito.
2023. Qual a perspectiva para vocês desse novo ano que está chegando aí? Inclusive, né, 1º de dezembro, hoje, nosso último mês. Acabando, hein? Acabando. Acabou 2022. A minha expectativa para 2023 são as melhores. Eu creio no crescimento do nosso país, da nossa economia, creio no meu crescimento pessoal como político, né? Quero ter boas ideias, alcançar novas cidades, novos públicos. Estou com a minha filhinha que vai fazer 1 ano, ano que vem. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Claro que eu e você que está nos assistindo vai enfrentar, sim, dificuldades, mas nós temos que ter bom ânimo. Né? Nós temos que vencer as barreiras, os obstáculos, porque elas também servem para nos fortalecer. Mas o sentimento e o desejo é de otimismo, de bênçãos, né, na vida de todos. Aproveitar e já deixar aí os nossos votos, né, de um 2023 abençoado. Acredite nos seus sonhos, né? Acredite em Deus e no trabalho. Tenha alvos, tenha metas, anote as suas metas, os seus alvos. Sim. Vai tendo ideias, vai anotando, vai gravando. Já é uma dica aí para quem quer começar a empreender em 2023, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Primeira coisa, saber o que você quer. Bem colocado. Você deu o exemplo lá do docinho, né? Então, segue essa dica. Se você quer empreender, espetinho, passa essa ideia coisa que está na cabeça para o papel, clarifica ela, anota tudo que você precisa. Lê a bula do remédio. Lê a bula, vai, É ou seja, vai estudar sobre o seu mercado. Isso. Né? Vai só vender docinho. Saber Quem compra docinho? Quem que mais compra O docinho? que é feito aquele leite? Por que tem que comprar dessa marca? Quais são as outras? O que está mais barato? Qual que fica mais gostoso? Exato. E vai. Exato. Isso E mesmo. colocar o pé no chão para que comece o negócio. Vou Porque não pro adianta sinaleiro ficar com o vender. negócio todo na cabeça e você não começar a agir com isso. Né? Então, falando de 2023, a perspectiva nossa é como a do deputado. Nós vamos continuar investindo, nós vamos continuar crescendo. Por quê? Porque nós entendemos um segredo. O nosso governo superior vem do céu. Por mais que seja algo assim que assusta a sociedade, não só a sociedade, mas como eu disse agora há pouco, né? O nosso mercado, que é um mercado que aparentemente não se abala. Né? Na pandemia nós crescemos 400%, Cairo. Ou seja, é um mercado que para nós aparentemente não tem essa dificuldade, não tem essa crise, né? Só que nós sofremos isso esse mês. Por quê? Porque o mercado está assustado com essa mudança governamental que está às portas para acontecer. E a gente vê isso no mundo inteiro. Nós vamos falar de bolsa de valores, nossa, né, de estatais com quedas. Então, se eu for olhar para isso, então, o que eu escolho? Eu escolho olhar para esse mundo, para esse governo que vai assumir aí, ou vou escolher olhar para o governo que vem de cima, que é o governo que eu creio? Eu vou olhar para o governo que é de Deus, que é Cristo, que eu sou dependente dele. E quando acontece, como eu testemunhei agora há pouco, de estar ruim as nossas vendas, eu vou para os pés dele. Eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua ajuda. E ele responde. Sim. Então, se você quer empreender, claro, igual você disse, vai na força do seu braço. Você acha que é na sua força, tá tudo certo, não tá errado. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu escolho a dependência de Deus, que é mais leve. Né? Como Jesus disse, o fardo dele é leve. Então, eu prefiro estar na dependência dele e ele fazer o sobrenatural sobre a nossa vida, sobre nossos negócios. Sim. Mas nós vamos sim, nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar avançando, contratando, capacitando as pessoas. 2023 vai ser mais um ano de vitória para nós. Amém. Nós já estamos nos preparando, a gente já, né, já ampliamos o nosso almoxarifado, ainda tem bastante espaço para ocupá-lo. Mas nós já ampliamos o nosso espaço, estamos preparados para isso. É importante falar, né, Aguinaldo, da potência que é o nosso estoque hoje. Muito abrangente. Nosso estoque Vou deixar um versículo para você. Alarga as suas fronteiras, né? Firma bem as suas estacas, porque transbordarás para a esquerda e para a direita. Amém. Eu não lembro se está em Isaías. Isaías, acho que é 42, se eu não me engano.
excelente Você esse já versículo. está abrindo aí, comprando. Então, nós estamos fazendo isso. Né? Alargando as nossas fronteiras, firmando as nossas estacas, porque eu sei que nós vamos continuar crescendo. Nós vamos continuar avançando. E da forma certa, da forma lícita, correta, que é uma das coisas que eu gosto de frisar muito, Caio. A gente tem uma parte da empresa que trabalha com órgão público e tem uma parte que trabalha com privado. É menor a parte que trabalha com o público. Mas é um mundo tenebroso, que a empresa decidiu trabalhar de forma 200% correta. Correto. Então, nós trabalhamos de forma séria, correta. É muito mais dolorido. Porque quando você não é amigo do rei, você é jogado por escanteio. Na compra, no recebimento, na hora de pagar você, tudo isso afeta. Mas nós decidimos andar corretamente. Então, nós vamos continuar fazendo dessa forma, continuar investindo, continuar ajudando as pessoas, continuar trabalhando para transformar a vida das pessoas. Falo muito isso nos nossos negócios. A Supermédica e o grupo não é teto para ninguém, a gente aqui é plataforma. Então, quando eu entendi, tive essa visão da empresa, que eu tive essa visão de que a empresa é uma plataforma onde eu alavanco a vida das pessoas. Hoje nós não temos medo, né, Aguinaldo? Não temos. De investir, de dar conhecimento. De investir nas pessoas, dar conhecimento. Mas se você investir e essa pessoa for embora? Amém. Ué, é o caminho. e se eu não investir e ela ficar aqui comigo? Eu vou ter um profissional que não é capacitado, mediano. E hoje é muito nítido, assim, e acontece os nossos profissionais extremamente capacitados, assim. Você pode ver pessoas que não tinham, às vezes, conhecimento nenhum e hoje são potências. Não, o testemunho que eu posso fazer, vindo aqui na Supermédica sempre, é só a maneira como as pessoas nos recebem, você já vê que o ambiente é aconchegante, é acolhedor e que elas estão felizes em trabalhar. Eu vou testemunhar, eu vejo isso em 2 empresas em Goiânia. É aqui e na Cristal Alimentos. Que eu vejo, né? Lugar que eu vou e eu sinto isso. Né? É diferente. Sim. Que bom. Ficamos felizes. Que bom, né? Que é a congruência que eu falei agora há pouco, né? É ter congruência em tudo que a gente faz. Não é eu falar que aqui é o melhor lugar para se trabalhar. Aqui, de fato, é um melhor lugar para se trabalhar. Porque a gente, não o Aguinaldo, mas nós, empresa, construímos esse ambiente. Sim. É pregado isso aqui dentro da empresa, a unidade, no falar, no caminhar, é um pelo outro. Então, a gente é um parceiro aqui dentro, todos nós. Inclusive, estamos com muitas vagas aí, né, Isa? Vamos, viu? Bora trabalhar, pessoal. Vamos. Vem pra cá. Mandar currículo, então. Vem pra cá, porque tem que chega tem de vaga. currículo lá pra mim não é brincadeira. Mas venha com vontade. Sim. Não venha pra cá achando que é um lugar só para você ter um emprego. Venha para cá com vontade de trabalho, crescer, não porque um emprego. Você vai ser estimulado aqui a alta performance. Sem dúvidas. E eu deixo muito claro que a nossa missão, visão e valores, ela segue um caminho único. Não desviamos nem para a esquerda nem para a direita. Exatamente. E seguimos fielmente nisso, sem dúvidas, né? Sou prova que eu estou aqui há mais de um ano. Muito feliz em trabalhar na Supermédica, muito feliz pelas oportunidades, né, que o diretor enxergou em mim como profissional da área, em seguir Gente, vocês não sabem a felicidade que eu tenho em dirigir esse Supercast. É um amor, assim, enorme estar aqui como profissional da área da comunicação e estar à frente desse grupo, principalmente da história do Aguinaldo, que inspira a todos, principalmente a mim. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Estava esperando muito, principalmente, a presença do Aguinaldo aqui no nosso podcast e trazer você, que também é um parceiro muito forte do Aguinaldo. Mim, hein? Nós estamos com a edição já, Isa? Naquele veio, qual edição eu tô junto. Qual edição que nós estamos, Efraim? Essa? Acho que é a 8ª. Acho que é a 8ª, né? É a primeira vez que ele vem? É a primeira vez que eu venho aqui. Não, eu tô chique. Tá vendo? Eu vim aqui. E aguardo a presença de vocês novamente em Histórico. 2023. A gente trazer um tema diferente. Vamos falar bastante de projetos também, que eu acho que é muito interessante a gente enfatizar. É bom sortear esse canal aberto aqui para trazer para a população. Sim. Convidar quem assistir a me seguir no Instagram, @CairoSalim. Mande sua ideia, sua crítica, sua sugestão. Meu nome escreve com C. Cairo é com C. Vamos Salim deixar o com arroba M de do Maria Cairo Salim também aqui. Obrigado. Também na descrição do YouTube, para quem quiser seguir também
o diretor Aguinaldo Chagas, e também o nosso @ da Supermed, que estamos crescendo muito. Já estamos com 7.300 seguidores lá nas redes. Bom, eu quero dar a palavra para vocês também, né? Falar um pouquinho o que vocês acharam do nosso bate-papo de hoje. Isso foi ótimo, Isa. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Aguinaldo. Parabéns pela empresa, pelas empresas, né? Eu conheço a indústria em Anápolis, enfim, tenho visto aí de perto o crescimento dos negócios de vocês e quero contribuir, né, na política para que o ambiente de negócios no nosso estado seja favorável. E acho que essa é a nossa obrigação também enquanto parlamentar, fomentar o empreendedorismo e a geração de empregos. Então, estamos juntos. Parabéns, Isa. Parabéns, Aguinaldo. Deus te abençoe muito. E toda a equipe nessas 300 famílias aqui. Amém. Do grupo da Supermed. Amém. É uma honra receber você aqui muito hoje obrigado. E sempre. Aguinaldo. Te agradeço, Cário, por estar aqui com a gente, fazendo parte desse Supercast. Dizer para você, reafirmar sempre o nosso respeito que nós temos por você, né, pelo deputado que hoje você se tornou, né, reeleito agora. Tenho certeza que, mais do que nunca, você vai continuar fazendo, né, o excelente trabalho que você vem feito aqui no nosso estado. E eu tenho certeza que esse 2023, esses próximos 4 anos, vão ter muitas vitórias. Amém. Te desejo assim, que você tenha muita saúde, muita paz, né? Que Deus abençoe cada vez mais e que você não se canse. Continue nessa pegada que é aí visitando todos os municípios de Goiás. Eu acompanho muito a sua trajetória e vejo quão você é atuante, diferentemente de muitos. Por isso nós te respeitamos e te apoiamos aí sempre nesse trajeto que você tem traçado aí na política. Continue assim, lutando pelos empresários, lutando pelas pessoas que precisam realmente da sua ajuda como político. Tá? Obrigado, Isa, por me trazer aqui no nosso Supercast. Prometo a você que para 2023 eu vou estar mais presente aqui com vocês. Né? Foi um pouquinho, algumas coisas acontecendo, não consegui vir nesses primeiros episódios, mas pretendo participar com vocês em todos os próximos que vierem. E todos aqueles que estão nos vendo, vão nos assistir. Eu acho que ele fez de propósito. Você não vi para ver se o negócio deslanchava. Que bom que deslanchou. Ótimo. Que vocês tenham sucesso. E acredite, é possível. Nós não começamos grande. Nós começamos com o que a gente tinha, com os pés no chão, com fé em Deus, com muito trabalho e com pessoas como a Isa e mais as 300 famílias que a gente tem aqui no grupo hoje, construindo um negócio juntos. Nós não somos melhores e maiores do que ninguém. Nós somos pessoas comuns que buscam resultados extraordinários através do nosso trabalho e através da nossa fé. Continue aí, vá também, você também pode, Amém. Todos podem, basta você ter um projeto bem elaborado, um sonho, Metas. Coloca na prática, coloca suas metas. Isso mesmo. É possível. Isso mesmo. O Supercast vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua companhia. Quero deixar claro que no link abaixo do nosso canal do YouTube vai estar o Instagram do Cário Salim, o Instagram do Aguinaldo, claro que também o Instagram da Supermed, o nosso site para você que queira fazer cotação com o nosso super time do Televendas. O Supercast vai ficando por aqui e até a próxima.